Senhores e senhoras, alô, alô, testando, testando. Tá bom, tá bom? Agora tá bom? Não preciso comer o microfone? Comer o microfone. Alô, alô. Doutor Rosito, tome assento. Tome assento, por favor. Tomando assento. Olha aqui, ó. Você só vai chamar a mim. Vou chamar a ti, você chama. Ah. Boa noite a todos. Nós, apesar de ainda faltarem algumas pessoas, de ser sexta-feira, a gente vai começar a dar início ao nosso evento de homenagem ao Enaldo Cravo Peixoto, e eu começo agradecendo a todos por estarem aqui presentes, principalmente a Patrícia, que é a grande incentivadora de toda. Tá ouvindo? Agora sim. Então, que é a grande incentivadora dessa exposição. E como isto é uma parceria com o Centro Cultural, eu vou chamar aqui o nosso presidente do Centro Cultural, o Luís Edmundo, que ele vai chamar as pessoas que vão compor a mesa, e desde já eu agradeço mais uma vez a presença de todos e espero que tenham uma boa noite e que gostem do que a gente vai apresentar. Luís Edmundo, é seu. Bem, boa noite a todos. Amigos, colegas, companheiros. É realmente uma noite gloriosa. Eu acho que essa assembleia aqui, esse local, esse recinto que tem o nome do nosso grande amigo Gastão Henrique Sanger, há muito tempo não recebe tanta gente bonita, tanta gente bacana, tantas pessoas interessantes. E isso tudo para falar do nosso tão querido Enaldo Grave Peixoto e das obras correspondentes que ele liderou aqui no Rio de Janeiro. Mas eu queria só dar uma ideia de como é que a gente vai conduzir essa sessão. E seria o seguinte: primeiro eu quero trazer para a mesa, como disse Isabel, a pessoa que deu o pontapé inicial nisso tudo, que é a Patrícia Santoro, sobrinha do Arnaldo. Iria também trazer o Miguel Fernandes. Na verdade, não é o pai, é o filho, mas como o filho não chegou, o pai representa, tá certo? E eu estou dizendo que é muito importante a presença do Miguel, dos dois Miguéis, na verdade. O Miguel pai, porque trabalhou com o Enaldo, e Miguel Filho, porque atualmente é presidente do CREA, e foi o CREA que possibilitou que a gente organizasse a exposição. Além disso, eu gostaria de chamar também Ricardo Conde Macedo, que trabalhou também no escritório Enaldo Carlos Peixoto, e
e o nosso querido Ricardo Cravalbim, que nos dá uma grande honra. Ele que também pode contar muitas coisas sobre o Enaldo. Bom, eu disse que ia falar sobre como é que a gente vai organizar isso aqui. Quer dizer, a Isabel já deu as boas-vindas, eu vou falar algumas poucas palavras sobre a exposição e depois a minha ideia é chamar o Ricardo com o Ricardo Cravalbim e o Miguel para falarem sobre a experiência de vida deles com o Enaldo e sobre fatos marcantes do Enaldo. Realmente, o Enaldo tem muitas histórias. Eu me recordo de um querido amigo, Fernando Botafogo, que sempre tinha uma história nova sobre o Enaldo. E a pena que o Botafogo já não está entre nós. Mas eu acredito que o Ricardo, os dois Ricardos, na verdade, e o Miguel, também têm muito o que falar sobre o Enaldo. Enaldo é uma figura realmente que transcende o normal das lideranças. Ele teve uma atuação ímpar aqui no Rio de Janeiro, e muito importante é que ele começou a vida dele no esgoto sanitário. Imaginem vocês, eu comecei no lixo. Eles começaram no esgoto, ele começou no esgoto sanitário e acabou sendo o importantíssimo secretário de obras e presidente da Sursan. E quase governador, porque ele chegou a ser cogitado para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. Agora, essa cerimônia nossa aqui, ela depois vai se trasladar ali para o refeitório, onde nós temos a exposição propriamente dita, e, lógico, um ligeiro coquetel, uma vez que nós já estamos num horário avançado, é importante, mas eu gostaria também de enfatizar é que essa homenagem ao Enaldo, ela não só é ao Enaldo, é também à engenharia pública, é também aos engenheiros, arquitetos, urbanistas, geólogos que trabalham no serviço público e que nem sempre são reconhecidos pela população como responsáveis por grandes avanços na urbanização do Rio de Janeiro, no saneamento e, portanto, uma das funções do Centro Cultural é exatamente fazer com que esse legado dos engenheiros, arquitetos, urbanistas seja conhecido e seja valorizado. Essa é muito importante nesse momento que isso seja dito, porque existe uma determinada tendência hoje a se reduzir os quadros. Há muito tempo que não se faz concurso para profissionais de engenharia, arquitetura e urbanismo aqui, e isso realmente é um desastre a longo prazo, porque o conhecimento adquirido no trabalho e passado para os mais jovens é fundamental para uma boa gestão. E isso, em muitos lugares, já não está mais acontecendo por falta dos profissionais. Então, o importante, realmente, além da figura ímpar, né, do Enaldo, é que a gente esteja consciente dessa importância e que a gente possa prosseguir, então, nesse trabalho, trazendo, inclusive, outras figuras importantes que muitas vezes não são nem tão reconhecidas como o Enaldo, mas que possam trazer o seu conhecimento, o seu legado para o conhecimento geral do público, não só nosso, né? Não só dos colegas, amigos, companheiros, parentes do Enaldo, mas de toda a cidade, toda a comunidade, as pessoas que gostam do Rio de Janeiro. Bom, acho que eu já falei até um pouquinho demais, porque, na verdade, o importante é dar a palavra às pessoas que tiveram contato e conheceram melhor o Reinaldo que eu. E aí, então, eu imediatamente passo a palavra aqui para o nosso querido Ricardo Graubin, que eu acho que foi uma grande, grande lembrança trazê-lo aqui, já que ele
não só é cravo, né? Como também é uma pessoa que veio para o Rio de Janeiro graças a Arnaldo. Então, vale a pena ouvi-lo. Isso. Bom, então, obrigado à presença de todos. Eu talvez fosse o caso de agradecer a presença de muita gente aqui importante, mas tem tantas pessoas queridas, tantas pessoas importantes, tantas pessoas que merecem ser nomeadas, que eu vou me abster de fazer essa nomenclatura, mas só uma pessoa eu gostaria de agradecer aqui, que é a Patrícia Santoro, que foi a responsável como eu disse, por trazer o acervo do Enaldo, que ficará à disposição das gerações futuras, digamos assim. E eu falei que uma pessoa só não, mas tinha que outra pessoa, que é a Melin, a Núbia Melin. A Núbia foi os braços, foi o coração, foi a ideia de fazer todo esse trabalho, e ela realmente se dedicou muito, e não só se dedicou, como fez um trabalho impecável, como vocês vão ver quando a gente chegar lá na exposição. Então, parabéns para a Núbia e parabéns para a Patrícia. Obrigado. Ah, sim. Tem que manter o dedo. Está mantendo. Alô? Agora. Meu caro Luiz Edmundo, eu, de fato, fico extremamente grato e devo, de imediato, fazer este emocionado testemunho de gratidão a você que centraliza uma homenagem que, de fato, estava sendo necessitada por todos aqueles que conheceram, que privaram com uma das figuras mais interessantes que o Rio já teve como administrador e uma das figuras humanas mais ricas. Quem conheceu pode perfeitamente testemunhar que foi Arnaldo Cravo Peixoto. O aspecto dele já era de extrema afabilidade e de extrema atração, na medida em que era uma pessoa quase sempre muito mais feliz com a vida do que infeliz com a vida. Isso marcou muito a personalidade radiosa do Reinaldo Cravo Peixoto. Claro que ele teve problemas, como todos nós na vida, mas ele sempre mostrou essa cara de aparente e me pareceu sempre muito sincero e constante felicidade no ato difícil, complexo e problemático de viver com os problemas cotidianos que cercam cada um de nós na existência comum de cada um. Portanto, Reinaldo Cravo Peixoto há que ser realçado sempre pela personalidade exuberante. Era uma pessoa raríssima, não era uma pessoa, não é, de trato comum. Ele sempre tinha a necessidade de exibir o seu bom humor, o que isso, de fato, é uma característica luminosa para quem sabe o quanto, e todos os que pensam a vida sabem muito bem o quanto é bom uma pessoa exercitar o bom humor na vida, e a vida não é doce assim, em seu geral, para que isso seja exercitado no mais das vezes da vida. E o Enaldo executava essa missão de ser bem-humorado e de bem com a vida. Não que ele não tivesse problemas, sempre os teve. Muitos deles, alguns aflitivos, eu participei muito ao longo da vida dele. Foi, de fato, não apenas um primo irmão, nossas mães eram irmãs, mas foi, de fato, um pai para mim. Eu considero, como Patrícia Santoro, Reinaldo, um pai. De fato, foi um pai de grande estima e de grande amor que me abriu a vida dentro da cidade do Rio de Janeiro, que não é pouco, é uma cidade árdua a ser conquistada. E, de fato, eu aqui, acolá, com degraus, sempre
mais sofridos, outros menos, conquistei um certo lugar dentro da cidade e devo a Reinaldo Cravo Peixoto, pela maneira com que ele agia de um modo muito sensível, de um modo muito, inclusive, franciscanamente modesto. Não era que ele fosse uma pessoa que não exercitasse uma justa vaidade, porque ele sabia do talento dele. Ele era uma pessoa que tinha conhecimento do seu talento e da sua capacidade de seduzir. O Reinaldo, quem não o conhecia e se aproximava dele, imediatamente era seduzida pela personalidade, pelo personagem, pela maneira de tratar. Ele sempre tinha uma originalidade. Era uma pessoa que muitas vezes se dava ao desplante de fazer sempre com muita qualificação, nem sempre quem faz algumas caretas ao longo de uma conversa normal pode ser bem considerada permanentemente. O Reinaldo, muitas vezes, não é, Patrícia? Ele fazia algumas caretas que, ao invés de intimidar, encantavam o interlocutor. Portanto, não é à toa que eu cheguei ao Rio de Janeiro pelas mãos dele, porque ele me conseguiu a abertura para que eu fizesse um exame bem-sucedido para o Colégio Pedro II Internato. Meus pais vieram da nossa cidade natal dele, Reinaldo Cravo Peixoto, que foi a cidade de Penedo. Aliás, a escola em Copacabana, Penedo, outro dia eu compareci a uma solenidade da escola e disseram, aqui, Penedo, homenagem à cidade de Penedo, nas Montanhas Carioca. Não é verdade? A escola Penedo foi designada pelo governador de então, Carlos Lacerda, em homenagem explícita ao Reinaldo Cravo Peixoto. Portanto, o Reinaldo Cravo Peixoto, de fato, foi um sedutor, um original, uma pessoa que até hoje, evocando agora, como nós aqui, Luiz Edmundo, a gente sabe muito bem e percebe muito bem esse tipo de referência à originalidade. Nós, em geral, somos comuns. Reinaldo não era comum. Não tinha nada de comum. Era o original que cativava quem pudesse ser capaz de ficar dentro do seu raio de sedução. A maioria ficava. Eu, especialmente, e todos que conheceram melhor, Reinaldo também se renderam à sedução pessoal, inclusive as caretas que ele fazia com grande graça e com grande sentido de oportunidade, o que é raro. Caretas excessivas não são, em geral, oportunas. As do Reinaldo eram oportunas, porque ele sabia como proceder fazendo alguma coisa inusitada que espantava algumas pessoas que fossem extremamente mal-humoradas com a vida. Mas, em geral, todos gostavam muito de Reinaldo Cravo Peixoto. Eu me lembro muito bem que, certa vez, eu acompanhei Reinaldo em algumas viagens internacionais, me levava muito, e eu era o tradutor dele em inglês, francês, enfim, onde se podia chegar, eu falando a língua daquele local. E nos Estados Unidos, onde fomos algumas vezes, não é? O Reinaldo Cravo Peixoto me surpreendeu pela percepção que os engenheiros norte-americanos tinham daquele homem singularíssimo, não é? Tinha uma percepção de um líder da classe. De fato, ele foi um líder da classe, pelo muito de importância que exerceu e compôs dentro do seu trabalho laboriosíssimo, honradíssimo. Eu acompanhei Reinaldo Cravo Peixoto durante anos a fio, vendo-lhe, inclusive, e assistindo-lhe em contas e tal. Nunca encontrei uma pessoa tão literalmente honesta, honrada em contas, inclusive com o serviço público, quanto vivi e comprovo e posso testemunhar em Reinaldo Cravo Peixoto. Eu digo isso porque não é tão raro assim esse tipo de afirmação tão enfaticamente categórica. As pessoas aqui e acolá têm os pecadinhos aqui, o Reinaldo não, nunca teve. Manifestou-se sempre na vida com exemplar honradez e correção pessoal, sobretudo no trato com a coisa pública. Que ele foi, de fato, um servidor público antes de qualquer coisa. Eu estava falando hoje, Luiz Edmundo,
com um amigo, dizendo que o Reinaldo Cravo Peixoto, de fato, quando abriu seu próprio escritório, que foi um escritório bem sucedido, ele não estava tão feliz porque não estava direto, se não em contato com seus sócios, com seus negócios próprios, com a coisa pública, que lhe era a paixão visceral. Era um apaixonado pela coisa pública, que não era tão atraente assim. Aliás, muitas vezes foi mais atraente, outras vezes menos atraente. Mas o Reinaldo era literalmente um apaixonado pela coisa pública. Eu nunca vi o Reinaldo triste, mas o Reinaldo um tanto melancólico com o fato de estar longe da direção pública, administrando o escritório, que, é claro, lhe era muito mais favorável em relação a recursos. Ele sempre foi uma pessoa que exerceu uma vida muito modesta em termos de recursos maiores, que de fato a família era de alguma maneira abastada, mas não havia riquezas herdadas e vidas muito facilitadas por dinheiros que eram até insuspeitos e dinheiros chegados de família. Não. Isso existia, mas moderadamente. Mas Reinaldo Cravo Peixoto foi, de fato, uma pessoa que todos que o conheceram celebraram. A figura física de Reinaldo Cravo Peixoto era de tal maneira atraente, eu já me referi aqui, ele, no conversar habitual, normalmente, com qualquer pessoa, mesmo menos íntima, ele exercitava, só ele com graça, algumas caretas que eram irresistivelmente engraçadas, afetuosas e irresistíveis. Portanto, eu quero testemunhar esse dado pessoal de Reinaldo Cravo Peixoto. Era uma pessoa cuja atração pessoal era irresistível quem o conhecesse por mais de uma hora. Ele cativava e, de fato, honrava esse tipo de referência. Gostaria, de fato, de realçar a vida pessoal de Reinaldo Cravo Peixoto e a bem-querença que eu, pessoalmente, e meu irmão, recentemente falecido, devemos a ele. Como Norma e Patrícia devem a Reinaldo Cravo Peixoto uma paternidade que, de fato, sempre existiu em relação a nós e a elas citadas agora. Ele não teve filhos, mas teve adotados filhos, nós, que o amávamos. Desculpem, eu fico emocionado, mas de fato foi uma pessoa, pode ficar certo, essa emoção é de vida. Foi uma pessoa, quem o conheceu, não é, Patrícia? É emocionante. Como eu gostava de dizer a ele me censurava sempre, você não deve dizer esse dito, emocionante de cabo a rabo. Você está falando uma coisa imprópria, Ricardo. Eu falei, eu falo porque eu acho que, de fato, eu sinto. De cabo a rabo. O Reinaldo era emocionante de cabo a rabo. Portanto, vale a pena louvar-se, Reinaldo Cravo Peixoto. E eu quero fazer o registro ao meu estimado Luiz Edmundo por essa homenagem que se faz a Reinaldo Cravo Peixoto. Eu, pessoalmente, como tão devedor à memória de Reinaldo Cravo Peixoto, fico muito emocionado, Luiz Edmundo. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu gostaria de chamar para a mesa aqui Miguel Fernandes e Fernandes Filho. E é muito importante que o Miguel participe dessa mesa, porque ele, presidente do CREA, foi um dos que ajudou muito a que nós tivéssemos recursos para organizar a exposição, que vocês verão está realmente exemplar. Então, Miguel, eu gostaria que você falasse algumas palavras sobre a importância desse evento e depois passaria aqui para o Ricardo Com, porque o que nós combinamos aqui foi dar a palavra a pessoas que trabalharam com o Reinaldo, que tiveram conhecimento com ele, e isso, inclusive, é uma coisa inusitada, né? Pai e filho aqui relacionados com o Reinaldo. Realmente é uma conjunção interessantíssima. Bom, boa noite, gente.
Eu peço perdão ter chegado um pouco atrasado, eu não tinha entendido que ia ter uma mesa de abertura assim. Na minha agenda estava que era de 18 às 20 horas, eu estava no CREA despachando ainda, quando meu pai me liga e me puxa a orelha. Cadê você? Aí eu falei, olha, eu tô no CREA. Aí ele, não, você tem que estar aqui no evento do Sérgio, do Enaldo. Eu falei, não, então vou fechar aqui, tô indo para aí. Peguei um pouquinho de trânsito, mas chegamos aqui, não podia deixar de vir prestigiar. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Enaldo, mas eu conheci muitas histórias do Enaldo, né? Inclusive, tem um acervo na ABS, entidade a qual tive orgulho de presidir aqui na seção do Rio de Janeiro, doado de coisas do Enaldo. O Hernani está aqui, doou algumas charges, estou vendo o Benito aqui, estou vendo o Antônio, tem um acervo do Enaldo lá na ABS, que eu acho que vale também, o Luiz Edmundo, compartilhar aqui no memorial que está sendo montado. A gente sabe da história, muitas vezes nós, do setor das engenharias, não valorizamos os engenheiros e as engenheiras que construíram e constroem a história do nosso país, do nosso estado. Esse ativo que a gente herda, que a gente acaba considerando como se fosse natural, foi através de vida de pessoas que se dedicaram e entregaram. Então, quando a gente abre a torneira de casa e chega água, processo passado, né, para poder garantir 2 transposições que levam a água até o Guandu, que é um rio artificial, e depois da transposição do Guandu para a bacia da Baía de Guanabara, que garante a água chegando até aqui, com obras como, por exemplo, o túnel canal, é incrível, né? E foram feitos por pessoas no passado que hoje, infelizmente, por uma falha muito séria de comunicação do nosso setor das engenharias, não é devidamente valorizado junto à sociedade. Isso é algo que a gente tem que fazer autocrítica, e quando o Luiz Edmundo e a Isabel nos procuraram para falar, não, nós queremos fazer aqui uma ação para poder comunicar e trazer isso como relevância, a gente prontamente atendeu e buscou lá pelo CREA ajudar a viabilizar. Não só isso, como a gente iniciou uma série proposta pelo meu assessor de imprensa de engenheiros que são ruas. E o Enaldo Cravo Peixoto é uma rua, e muitos outros engenheiros também que construíram a história do nosso país e da nossa cidade, do nosso estado, também são ruas registradas, e nós vamos fazer um acervo de artigos contando a história desses engenheiros que são ruas, e no final vai virar um livro registrando isso, e eu espero... Sim, não, são vários, a gente já está lá com mais de 20, estamos fazendo uma curadoria, talvez saia mais de um livro, mas vai ficar, eu acho que é muito importante. A gente muitas vezes não valoriza a história da nossa profissão, não valoriza o que ela significa, e em grande parte porque a gente peca na comunicação. Eu não estou com a lista aqui de cabeça, Benito, mas pode ter certeza que eu vou usar a sua consultoria para ajudar nessa curadoria da escolha dessa lista. Vai ser um prazer. Então, eu conto muito, Luiz Edmundo, com o apoio da CEAERJ, para que a gente possa fazer esse levantamento de informações e trazer, sem sombra de dúvidas, esses registros e ajudar a comunicar isso a toda a sociedade. Aproveito e faço um convite a todos os colegas aqui. No dia 5 de junho, nós vamos fazer um grande evento na Marina da Glória, uma expectativa de mais de 3.000 profissionais do setor. Chama-se CREA Aqui o evento, até porque todo momento perguntam cadê o CREA, cadê o CREA? Então, quando acontece alguma coisa, a gente vai mostrar onde está o CREA. É um encontro dos profissionais e das instituições do setor, vai durar o dia todo, vão ter estandes de empresa, painéis, eventos culturais,
vai ser um prazer recebê-los. É o aniversário do CREA, são 91 anos, e o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, aqueles que puderem estar presentes, não deixem de ir. O ingresso é gratuito para qualquer profissional registrado no sistema. É só tirar no site, através do link que tem lá. Quando abre o site do CREA, vocês já vão ter o link lá para fazer o convite, pegar o ingresso, tá bom? Muito obrigado, belíssimo evento. Parabéns. Fala, meu senhor. Ricardo, com ex de Macedo, o Ricardo trabalhou no escritório do Reinaldo e foi meu colega lá na Conlurb, figura brilhante e que tem muito a contar sobre o Reinaldo, mas que infelizmente hoje aqui, Ricardo, não vai dar para contar tudo que você conhece, né? Porque já são quase 7 horas da noite. Primeiro o seguinte, eu não sou engenheiro. Eu estudei engenharia até o 3º ano, mas vi que não era o meu mercado, o mercado que eu queria atuar. Guardei a parte científica da engenharia, quer dizer, métodos quantitativos, a física, a química, etc. Guardei isso, o resto eu esqueci. E mais tarde fui fazer uma escola de administração, que eu achei mais amplo, e eu fiz essa escola, cursei essa escola na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, a antiga EBAP, que era a Escola Brasileira de Administração Pública. E nesse tempo eu tinha uma namorada chamada Sônia. É um nome que me perseguiu a vida toda. Não dessa Sônia, porque depois eu tive uma mulher chamada... Eu me casei com essa Sônia. E depois acabamos nos separando, por motivos tolos, mas nos separamos. Só que essa Sônia era Figueiredo Peixoto. E o pai dela era Valdo Peixoto, irmão de Reinaldo. E eu me aproximei do doutor Reinaldo, do engenheiro Reinaldo, eu chamava ele de doutor Reinaldo, e eu me aproximei justamente porque eu queria conhecer quem era esse personagem que eu vi. Eu vi o aterro ser feito, né? Eu vi as pistas serem duplicadas, eu vi o desmonte, né, no centro da cidade. Eu morava em Santa Teresa, fiquei assustado. Puxa, a estação dos bondes de Santa Teresa vai mudar de lugar, tudo mudou de lugar, né? E as obras foram muito grandes e eu assisti. Então, eu me envolvi muito com isso. E o doutor Reinaldo, em função da minha relação com a sobrinha dele, me chamou para trabalhar no escritório e perguntou o que eu sabia fazer. Eu falei, olha, eu sei montar um projeto, não sei executar o projeto, mas eu sei montar um projeto de engenharia, mesmo de saneamento, água, esgoto, e não se pensava que resíduos sólidos urbanos deveria ser saneamento básico, e é. Penido é um dos que pode confirmar isso. E o doutor Reinaldo passou a me tratar como se eu fosse sobrinho dele. E chegava na hora do almoço e dizia assim, Ricardo, vamos almoçar na CAERJ. Botava a mão no meu ombro, entrava aqui, isso aqui é meu sobrinho. E eu fiquei conhecido como sobrinho do Reinaldo. Eu não sou sobrinho do doutor Reinaldo, né? Mas eu fiquei conhecido como sobrinho do Reinaldo. E aí a ABES, que foi fundada por ele, e ele foi o primeiro presidente da ABES, a ABES queria que o sobrinho do Reinaldo desse curso no Brasil inteiro na área que é chamado de meio ambiente. Para mim isso não existe, existe ambiente. Então, eu dei cursos, dei pelo menos uns 20 cursos em vários estados, nas seções da ABES em vários estados, sobre avaliação de impactos, sobre estudos ambientais em geral, tudo mais. E até lancei um livro em 2015, é um livro pequeno, tem 620 páginas, chamado Ambiente e Sustentabilidade, Metodologia e Prática para a Gestão. E é um livro que vendeu muito, foi a maior editora do Brasil que lançou o livro, Livros Técnicos e Científicos, LTC. E o doutor Reinaldo adorava contar histórias. E eu adoro contar histórias. Por exemplo,
certa vez, eu fui convidado para um almoço pela mãe do doutor Reinaldo, num apartamento no nome da praça? Não, não, na Praça General Glicério, que aquilo é uma praça, na verdade. General Glicério. O que eu falei? General Glicério. Não, se não me engano, era o edifício Amazonas. Se não me engano. Tá? O edifício Paquetá. Pronto, não é o Amazonas. Mas é na margem direita da praça. E eu lá encontrei, não só com Dona Zuleika, mas com Dona Zoraida, mãe de Ricardo e Leonardo, que infelizmente... Zuleika. Zoraida e Zuleika. Isso. Você disse que está ficando surdo. Está mesmo. Eu estou ouvindo mal desse ouvido, mas desse aqui eu ouço bem. Bom, então eu tive vários momentos. Por exemplo, o doutor Reinaldo um dia perguntou para mim: você quer conhecer o Carlos Lacerda? E eu falei: gostaria muito. Minha família toda era UDN. E ele me levou à casa de campo, é perto de Petrópolis, e nós fomos à casa do Lacerda. Tem uma subida íngreme. Doutor Reinaldo dirigindo um automóvel era uma desgraça. Ele olhava para trás, não olhava o retrovisor, largava o volante, enfim, era terrível. Mas ele foi bem na estrada e subiu a rampa para a casa do Lacerda. Chegou na curva, o Lacerda estava de bermuda, sandália de dedo, a camiseta, podando roseiras, várias roseiras. E eu falei: é ele? É, pode ir lá. O senhor não vem comigo? Ele disse: primeiro vai você, eu quero ver. Aí eu fui subindo, vou chamar de governador? Não, vou chamar de jornalista. Aí eu falei: jornalista Carlos Lacerda? Ele fez assim: sim, por quê? Quem é você? Eu falei: eu não sou jornalista, eu quero conhecê-lo. Sou cidadão carioca. Na verdade, eu sou cidadão pontagrossense, sou um carioca que nasceu em Ponta Grossa. É um nome bem adequado para o meu temperamento. E aí começou a conversa de ele fazendo uma inquisição. Quem te trouxe aqui? Eu falei: Reinaldo Carvalho Peixoto, engenheiro. Ah, sim, só podia ser. Eu falei: por quê? Ele disse: não, porque ele quer me apresentar a todo mundo. Eu falei: eu não sou todo mundo. O senhor não está muito simpático. O senhor está aí, de sandalinha de dedo, cortando rosa, cercado de dálmatas. Isso não é coisa de macho, não. Aí ele olhou para mim e disse assim: você é folgado. Aí eu falei: não, eu estou sendo franco. Eu crio cães. Eu vejo quem é dono de dálmata, quem corta rosa. Aí ele virou assim: quer tomar um chá? Eu falei: só se o doutor Reinaldo tomar também. Ele: é lógico que ele vai subir. E aí nós tomamos chá, foi fantástico. Né? E eu pude verificar que aquele cara que eu era criança e que admirava, quer dizer, eu nasci em 48, eu tinha 10, 12 anos, início da década de 60, né? Que era um cara impressionante, quando ele falava. Eu me lembro que ele teve um debate com um senador, e o senador era oposição a ele, né? E ele era governador, e o senador virou-se para ele e disse assim: Vossa Excelência é um purgante. E ele disse na mesma hora: e Vossa Excelência é o efeito. Então, esse é o Lacerda. Esse é o cara que eu admirava e admiro até hoje. Né? Um cara franco, objetivo. E o doutor Reinaldo era assim também. Só que o doutor Reinaldo tinha graça. O Lacerda era agressivo e o doutor Reinaldo tinha graça. Por exemplo, doutor Reinaldo, isso o Botafogo contava sempre, e eu participei várias vezes. Pegar um táxi com o doutor Reinaldo, passava por uma rua de nome desconhecido, rua sei lá o quê. Ele perguntava ao motorista: sabe qual é a rua não sei lá o quê? Onde é que fica? O cara disse: não tem a menor ideia, só não pode ser motorista de táxi. Como é que o senhor é motorista de táxi e não sabe? A rua acabamos de passar ela aqui do lado. Só tem que saber isso. Era um beco pequenininho, que as pessoas não sabem, é normal.
Mas era um personagem fantástico, como disse o Ricardo Cravalbim, só que ele vivia o personagem. Quer dizer, aliás, ele não vivia, ele era o personagem. A alegria dele tomava conta de qualquer ambiente em que ele falasse. Eu poderia continuar falando aqui, mas eu vou dar seguimento. Primeiro, agradecer ao Luiz Edmundo e à Patrícia por terem me chamado. Eu tentei escrever um livro sobre a vida de Arnaldo Cravo Peixoto. Uma empreiteira, não interessa o nome agora, lançou um concurso que ela queria selecionar um livro histórico de uma pessoa que fosse uma representação especial, incrível, da sociedade brasileira, do ser humano brasileiro, etc. Eu tinha lá os itens da proposta, o formulário para preencher, e eu preenchi, já que era uma proposta, o valor estava definido, mas a empreiteira não disse qual era o valor. Bom, entrei na licitação, não fiquei entre os 10 primeiros, mas publiquei num site que eu tenho na internet. Se alguém quiser anotar, o título do artigo, a proposta que eu fiz para essa licitação, eu coloquei no site. Está escrito, a proposta o texto é para Arnaldo Cravo Peixoto. Esse é o título do artigo. E o site, bota vírgula, Ricardo com K-O-H-N, que é meu nome. Tá? E vai entrar direto nesse site. No Google, dá um Google que vai sair. Para Arnaldo Cravo Peixoto, vírgula, Ricardo com, é o suficiente. É um site que eu falo de política, falo de filosofia e falo de ambiente. Meio ambiente não existe para mim. Metade do ambiente, eu gosto dele inteiro. Né? E para mim, preservar não é igual a conservar. Conservar é o que a gente tem que fazer. Preservar é absurdo. Ok? Eu fico por aqui e agradeço. Miguel, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Com uma certa emoção que eu estou aqui, como todos. Desculpe o chapéu, eu fiz uma cirurgiazinha aqui no boné, né? Eu fiz uma pequena cirurgiazinha na careca e ontem, então está muito recente, eu estou botando para proteger. Bom, eu estou feliz de falar do Arnaldo. Eu formei em 1970 na Escola de Engenharia da UFRJ, no Fundão. Fui aluno do Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite. Fui aluno do Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite, que, junto com o Gastão Sanger, dava o curso de lixo, de resíduos sólidos, coleta de resíduos sólidos. Então, eu sou bem mais jovem do que o Luiz Edmundo, estou entregando ali a idade dele, né? Mas foi um curso extraordinário de engenharia civil, mas no último ano, naquela época, você ia afunilando a especialidade. No último ano foi civil, hidráulica e saneamento. E eu optei por hidráulica e saneamento. A gente dava barragens, portos, o que tivesse água, que é o que eu trabalho até hoje. São 55 anos de formado e 60 anos de trabalhar no setor, de estar vivendo com o setor. Ouvi aqui com atenção uma palavra do Luiz Edmundo que me motivou muito aqui. O que eu vou falar do Arnaldo? A engenharia pública, naquela época, era feita com amor, como deve ser feita.
Eu tenho um filho que é engenheiro de serviço público, minha mulher é servidora pública, eu não sou, mas já fui. Eu fui engenheiro da Sabesp 5 anos, engenheiro titular, né? Não tive vocação para ficar na área pública, mas admiro e acho que não dá para viver em sociedade sem a engenharia pública pujante e engenharia pública corajosa, porque os engenheiros, num determinado momento, não sei quando, botaram o rabo entre as pernas. Com todo o respeito, nós nos submetemos a outras profissões igualmente importantes, mas que nós nos diminuímos. Hoje, nós temos pavor, eu vejo os colegas que estão aí à nativa, têm pavor do Ministério Público. Porque nós temos pavor, você não pode fazer isso. As concorrências têm que ser todas de menor preço. Desde quando você vai a um advogado, a um médico, por menor preço? Mas a engenharia tem que trabalhar com menor preço. Como é que você sustenta uma atividade trabalhando só com menor preço? Mas na época de Arnaldo Cravo Peixoto, de Carlos Lacerda, de outras, Marcos Tamoio, né? Aquele pessoal todo que está me falando, Adilson Serol da Mota, muito bem citado, né? Walter Pinto Costa, vou lembrando devagarzinho aqui, mas vou lembrando. Eu estou querendo lembrar também do que era presidente do Flamengo, que ele reclamava, o Veiga Brito que junto com o Enaldo fez Guandu, fez isso tudo, né? Mas foi presidente do Flamengo, todo mundo só lembra dele como presidente do Flamengo. A pior parte E ele reclamava disso. Ele reclamava, e foi a pior parte do currículo dele. Se ele ainda fosse do Vasco, mas infelizmente. Bom, então eu acho que é o que o Luiz Edmundo lembrou, o Enaldo foi o auge dos engenheiros públicos com coragem, com competência, e que nós precisamos ressuscitar. Espero que a nova geração aí, que o meu filho faz parte, ou que o filho de outros colegas aqui também, e outros que não têm ascendência de engenharia, também ressuscitem isso, porque durante um período aí a engenharia pública se acovardou. É o termo que eu digo. A engenharia em geral, não é só a pública, não, né? Mas muito, muito. Tá? E você vê. Vamos voltar para o Enaldo, né? Senão eu vou ir por outras. Eu conheci o Enaldo, que eu me formei, eu vou pegar agora o fio de novo. Além do Luiz Edmundo e do Sanger, o Fernando Botafogo Gonçalves, conhecido como Botafoguinho, né? Também foi meu professor de limpeza urbana, né? E quando eu me formei, eu era estagiário da Montreal Engenharia, da famosa Montreal Engenharia, da qual eu me orgulho muito de ter sido. Eu sou aluno da UFRJ e da Montreal Engenharia. E da Sabesp, não vou negar isso. O Botafoguinho trabalhava com o Enaldo. E aí eu me formei, ele me levou para trabalhar com o Enaldo em São Paulo, na SCP, Enaldo Cravo Peixoto Engenharia. E eu fui para São Paulo trabalhar com o Enaldo. E tinha um consórcio com uma empresa americana e nós fomos implantar o sistema de água de São Paulo. Naquela época, a engenharia do Rio de Janeiro era ligeiramente acima de São Paulo. E sobrou, como terminou aqui Guandu, terminou, interceptou, começou a sobrar pessoal com experiência aqui, foi parar em São Paulo. Bom, depois fiquei em São Paulo há 5 anos, com muito orgulho, mas foi assim que eu conheci o Enaldo. E eu tinha 2 anos de formado, o Enaldo me convidou para ser diretor da SCP. E aí eu tive a ousadia de virar para o Enaldo. Eu tinha 2 anos de formado. Mas eu era um pouco atrevido. Também eu já estava 5 anos na Montreal, mais 2 no Enaldo, né? E eu virei para o Enaldo, eu me lembro até hoje, doutor Enaldo, você só vai me dar carta branca? Aí o Enaldo disse, não, Miguel, então continuamos amigos.
porque ele tinha se ausentado. O Enaldo foi secretário de obras do Carlos Lacerda, foi secretário de Viação e Obras Públicas, foi secretário de Turismo do Carlos Lacerda, pouca gente lembra disso, mas naquele Festival Internacional do Filme, lembra? Famoso, que o mundo inteiro veio para o Rio de Janeiro, Cinema Rian, em Copacabana, Áurea Cardinale, Alain Delon, né? Tá todo mundo lá. E o Enaldo Cravachuto era o secretário de turismo. Né? São coisas que a gente tem que. Depois ele foi presidente da SUNAB, né? Não, acho que não, mas ele foi presidente da SUNAB já no governo militar. Então, ele sempre ocupou muitos cargos. Ele era uma pessoa altamente competente. O Enaldo era um cara baixinho, feio pra cacete. Concorda? Ele era muito feio, mas o que ele tinha de feio, ele tinha de, vamos dizer, cativante, divertido, charmoso. Ele era difícil de resistir ao Enaldo. Né? As mulheres, inclusive, pelo que me contam, eu não vou, né? não vou denunciá-lo aqui, não, tá? Mas o Enaldo era um figuraço. Um figuraço. Eu me lembro de histórias, eu tenho um blog também, para você não ficar sozinho, eu tenho um blog aí, e eu estou juntando crônicas que eu estou escrevendo, publicando as crônicas, crônicas e artigos, mas eu tenho 3 crônicas que eu escrevi sobre o Enaldo há mais de 5 anos, sem saber nem desse evento. Eu não resisti a contar 3 casos lá. Não vou perder tempo aqui, porque vocês podem ler no blog, depois eu divulgo o blog aí. O engenheiro Miguel Fernandes, é o blog, e lá tem 3 crônicas do Enaldo, sobre causos do Enaldo Cravo Peixoto, que são inesquecíveis. Ainda vou botar mais um que eu lembrei agora aqui, já até anotei. E de maneiras que o Enaldo é uma figura importantíssima para a engenharia pública brasileira, para o Rio de Janeiro, alagoano, esqueceram de dizer. Penedo, mas Penedo fica em Alagoas. Então, ele é um alagoano que chegou aqui e que o Rio de Janeiro deve. Eu sou carioca, nascido, criado no Rio de Janeiro, carioca fervoroso, mas graças a Enaldo, o Rio de Janeiro evoluiu daquela forma, graças àquela turminha que o Carlos Lacerda conseguiu reunir numa época difícil e conseguiram fazer o Rio de Janeiro, que se ninguém mora, o Rio de Janeiro não seria nada, não tinha água, não tinha coleta de lixo. Eu me lembro, eu já tinha idade quando aconteceu isso. Quer dizer, eu já tinha 15 anos, me lembro perfeitamente que era água dia sim, 2 dias não, lixo uma vez por semana, ficava acumulado na porta de casa, morava na praia de Botafogo. Morava na praia de Botafogo. Então, era um lugar. Copacabana era a mesma coisa. Eu acho que o outro dia eu ouvi o Jorge falar que tomava banho uma vez por semana, no prédio dele, no Leme. Né? Então, eu não sei se ele toma mais banhos hoje, mas na época ele tomava por necessidade, e agora não sei. Né? Sábado você tomou banho, não tomou? Então eu acho que essa homenagem ao Enaldo é muito oportuna e que nós temos que aproveitar esses momentos para reacender a engenharia brasileira. Não vou me delongar mais, porque eu quero ver a exposição também. Bom, então eu vou passar a palavra para a Patrícia para encerrar essa fase aqui do nosso encontro. Mas, ao longo aqui das falas, eu me lembrei que também vale a pena a gente ter uma especial menção de agradecimento ao Aracaque e ao Néder, que são a espinha dorsal do Centro Cultural. Os presidentes mudam, mas eles estão sempre lá firmes, independente dos presidentes. Queria também citar aqui um grande amigo, e o pai dele foi da época de ouro também do Arnaldo, que é o Walter Pinto Costa Filho, e pessoas que
E também o filho do Constantino Arruda Pessoa, que foi outro que trabalhou com o Enaldo também, e que também está aqui, o filho dele. Muito bom, muito bom. Realmente, essa reunião bem-humorada, essa reunião que não é tão mais informal, eu acho que está preenchendo os objetivos que nós tivemos. Eu só antecipo que na nossa exposição existem maneiras de se conhecer melhor ainda as obras e a figura do Leonardo através de que se chama hoje em dia QR Code. Quer dizer, que não cabe tudo para... Lógico, nem se deseja isso nos painéis que foram montados. Mas quem quiser ter mais informação, basta entrar através do QR Code, que foi uma proposta da Núbia que eu achei realmente muito boa para quem queira detalhar mais o conhecimento sobre o Enaldo. Também queria agradecer a presença do Egon Dreyer, que é do Colégio Cruzeiro, né, que está sempre aqui também apoiando a CAERJ. E, dito isso, passo a palavra para a querida Patrícia, que vai dar um fecho de ouro aqui nesse momento da nossa reunião, e daqui partimos lá para o restaurante, para que vocês vejam essa exposição bancada pelo CREA, que realmente, no meu entendimento, está impecável. Patrícia? Obrigada, Luiz Edmundo. A mim cabe, em primeiro lugar, agradecer esse tempo, né, que eu tive de convívio com todos vocês aqui da CAERJ, extremamente gratificante, reviver, né, essa década tão rica, né? Quando selecionávamos as fotografias, os textos, e pensávamos de que maneira seria feita esta exposição. Falar do tio Enaldo, o meu paitô, como eu e minha irmã nos referíamos a ele, né? Porque ele foi um pai para Ricardo, Leonardo, para mim, para minha irmã, e para os outros sobrinhos, Leonardo e Raimundo César, também. Ele era o tio Peixoto, aquele que contava as piadas, era engraçado, era culto, né? E também ensinava, né? Fazia questão de trazer cultura para os mais jovens. Então, cabia a mim, né, que herdei, vamos dizer assim, todo esse acervo lá na casa que hoje eu moro, que sempre foi deles, e que permanece exatamente como eles deixaram, né? Não reter isso tudo para mim mesma, né? E então, conversando com o Ricardo, certa feita, ele disse: entregue tudo à CAERJ. E eu estive aqui há uns 3 anos atrás, e já deixei aqui todo o material que eu achei importante legar, né, para a história. E antes de falar mais alguma coisa, eu gostaria de fazer agradecimentos especiais. Em primeiro lugar, a Deus, que nos permitiu realizar esse evento, nos dando saúde e alegria para estarmos aqui reunidos onde hoje faremos memória, lá na outra sala, da vida e do legado profissional de Enaldo Cravo Peixoto, o nosso inesquecível e querido tio Peixoto, ou Paitô, como eu e minha irmã nos referíamos a ele. E neste lugar histórico também passou deixando a sua história registrada nos anais da engenharia sanitária brasileira. Agradeço à CAERJ, na pessoa de sua presidente, a arquiteta Isabel Tostes, ao Centro Cultural,
da CEAERJ, presidido pelo dinâmico engenheiro Luiz Edmundo Costa Leite, de quem partiu a iniciativa e o empenho para a viabilização dessa exposição que os senhores verão, e ao CREA, RJ, na pessoa do seu presidente, o engenheiro Miguel Fernandes e Fernandes, que, entendendo o valor do acervo documental e fotográfico do engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, doado à CEAERJ, encampou o projeto apresentado e, com os recursos disponibilizados, tornou realidade este evento, que resgata a memória de projetos e de obras que favoreceram o desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro no período de 1955 a 1965, bem como a dos engenheiros que as realizaram com a força de um ideal perseverante, o de servir o povo da cidade do Rio de Janeiro, com amor. A ponto de quase dar sua vida, porque aos 40 anos ele sofreu um infarto do miocárdio percorrendo obras. O servir o povo da cidade do Rio de Janeiro, de melhorar suas condições de vida e de saúde intimamente relacionadas à questão da oferta da água farta e de boa qualidade e do esgotamento sanitário, numa época em que a capital federal, em pouco tempo, seria deslocada para o Planalto Central, o que acarretaria mudanças profundas na administração do que viria a ser o novo Estado da Federação, o Estado da Guanabara. Neste contexto, Enaldo Cravo Peixoto foi o homem certo e necessário. Com seu espírito de liderança nato e capacidade de trabalho incomparáveis, ele soube agregar talentos, formar equipes técnicas de qualidade excepcionais, obter êxito em suas iniciativas e reconhecimento, que lhe valeram tantos prêmios e honrarias nacional e internacionalmente, e a de fazer admiradores e amigos sinceros que ficaram para a vida toda. Que esta exposição, que os senhores terão oportunidade de ver logo a seguir, seja itinerante, é o nosso desejo. Que sirva de exemplo e de estímulo às novas gerações de engenheiros, arquitetos, geólogos e de profissionais de outras áreas afins que optam por atuar no serviço público. A quem compete avaliar, propor e realizar mudanças estruturais na vida de uma cidade, visando o bem-estar e a felicidade de cada cidadão. Colaborar com a equipe gestora deste projeto me deu muito prazer e grande expectativa em relação a este momento. Identificando e selecionando as melhores fotografias, textos, discursos e outros tantos documentos da época, me trouxe lembranças de um tempo muito feliz de minha vida, que revivi em paz. 3 grandes agradecimentos muito especiais me faltam fazer ainda. Aos estimados arquitetos José Aracaque e José Carlos Neder, ambos diretores adjuntos do Centro Cultural, companheiros de Enaldo do tempo da COPS e solícitos colaboradores da preparação desta exposição, e também a querida escritora Núbia Mellen Santos. Palmas. Foi ela, com a sua formação, sensibilidade e experiência no mundo das letras, que abraçou e dedicou-se a transportar para nós, das fotos antigas e dos papéis amarelados, o que de mais importante e significativo era preciso deixar registrado nos textos, legendas e em imagens nos papéis montados para esta exposição, sob seus cuidados e estreita observação. Núbia, ninguém teria feito melhor. Obrigada. Sejam todos bem-vindos e apreciem com calma a grandiosidade destas obras executadas numa época em que não se dispunha de equipamentos eletrônicos para cálculos e que foram concebidas para durar o tempo que já duram e muito mais além. Espero que aproveitem e, se gostarem, divulguem.
porque ela fica exposta ainda até 30 de julho. Julho. É isso. Obrigada. Bom, então convido a todos para passarmos lá para o restaurante e vamos ter chance, então, de conversar muito ainda sobre Arnaldo, olhando a exposição. Obrigado. Agora você ia atuar. Eu fico tão emocionado quando eu vejo me lembro dele. Ele era secretário. Eu estou mais um depois dele, eu uma coisa que ele que tem a conhecer ali para o pessoal eu agradeço a ele, minha vida inteira, o exemplo que ele deu. É verdade, é verdade. E você falou. Tem que ser. Agora, César, a correção dele. A correção. Muitas vezes. Há uma indicação, como ele era reconhecido pela Conferência, outros lados políticos naquela época havia uma dualidade muito grande. Então, esse primeiro quinquênio, 1955, Emílio era o Michel, presidente, que nomeou os três prefeitos. O Carlos Lacerda como governador dominava. Aí, depois, o segundo período, quando começou a história da básica, aí era já o período do Carlos Lacerda. Então, inimigo legal. E ambos reconheciam a capacidade do pessoal. Ambos prestigiavam. Havia uma necessidade. Então, por isso ele continuou.